Prazer, eu sou a Vanessa Dashi, fundadora do Reset. É um prazer enorme ter vocês todos aqui hoje no evento. Obrigada pela presença. Espero que todo mundo tenha conseguido chegar sem muito sufoco por causa das obras aqui em volta, que só hoje a gente viu o tamanho da encrenca que era. Então, obrigada aí pela participação. Acho que a gente vai ter retardatários chegando por conta disso. Mas vamos lá. Bom, menos de 48 horas depois do término da COP29 em Baku, em que o tema central foi financiamento climático, nós estamos aqui hoje com esse Reset Conecta justamente para discutir o tema do financiamento da transição da economia do planeta. Ficou ainda mais claro no Azerbaijão o que a gente já sabia, né? O dinheiro disponível não é suficiente, as fontes são incertas, tanto para mitigação quanto para adaptação e, mais ainda, para reparação dos danos que já estão acontecendo. Os governos têm limitação orçamentária, muito se espera de mecanismos multilaterais, bancos de desenvolvimento, mas o certo é que a maior parte do dinheiro vai ter que vir do setor privado. E como a gente faz com que esses investimentos tenham sentido econômico, que obedeçam a uma lógica, de retorno desse capital? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Esse é o tema desse evento. E o momento ele é ainda mais precioso, porque daqui a um ano a COP de Belém vai ser realizada no Brasil, uma liderança importante. Então, acho que tem muita coisa para discutir nesse próximo ano para transformar essa agenda em coisas cada vez mais concretas e sair das boas intenções e dos discursos, eu estou particularmente muito feliz de fazer um evento sobre financiamento climático, porque o Reset foi fundado 5 anos atrás justamente com o objetivo de, através de uma cobertura profunda e técnica desse tema, canalizar, ajudar a catalisar cada vez mais recursos para a transição, para financiar a transição da economia para baixo carbono e outras pautas sustentáveis, E é certo que clima está no topo dessa agenda hoje, Então é muito, muito satisfatório ter todos vocês aqui hoje. Acho que nesses 5 anos essa agenda ganhou muita velocidade e consistência, mas também tem muita coisa para ser feita ainda. Eu agradeço muito a nossa equipe de jornalistas que faz essa cobertura do Reset no dia a dia e ajudou a gente a chegar a se transformar nessa referência de cobertura desse tema. É uma satisfação muito grande fazer esse evento em parceria com a RM, que certamente, repetindo um clichê que eu não gosto, tem sustentabilidade no DNA, eles podem falar. É um pioneirismo muito grande, que vem da Cital e da NINT, em finanças sustentáveis no Brasil, e certamente um conhecimento técnico ímpar. Então, eu queria agradecer ao Gustavo Pimentel, que é sócio sênior da RM, e toda a equipe da RM que ajudou a gente a fazer esse evento hoje. E, por fim, mas não menos importante, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, o CIT e a 20 Partners, por acreditarem na qualidade do que a gente vai entregar aqui hoje. Agora, eu queria chamar o Gustavo para fazer umas palavras de introdução. Obrigado, Vanessa. Ela é a Vanessa do Reset, mas dispensa apresentações, Vanessa? Obrigado, gente. Gustavo Pimentel, sócio da RM. Alguns me conheceram aqui desde a época de Cital e depois NINT. Agora a gente é a prática de finanças sustentáveis da RM. RM, como a Vanessa comentou, tem aí um pioneirismo em sustentabilidade. São mais de 50 anos como uma consultoria global dedicada à sustentabilidade. Ela também está intrinsecamente ligada a finanças e mercados de capitais. Então, hoje, o controlador da RM é um fundo de impacto gerido por uma gestora chamada KKR, que é uma das grandes gestoras de private equity do mundo. Então, a gente está ligado ao tema de sustentabilidade e finanças ao mesmo tempo, umbilicalmente, e também dentro de cada aspecto da nossa operação. Um pouquinho vou contar uma história do evento, então, tá? Vanessa, posso? A Vanessa volta e meia me liga e fala: e aí, Gustavo, novidades? Quando o jornalista te liga e pergunta novidades, ela quer saber algum furo, Aí eu sempre digo para ela: Vanessa, eu tenho uns 2.000 NDAs em vigência. Então, assim, eu não posso falar nada até morrer, basicamente. Então, o que você acha da gente fazer um evento, Porque aí a gente pode convidar
gente importante aqui, protagonistas do mercado, aí a gente pergunta, aí vai surgir novidade, vai surgir breaking news, vai surgir reflexão, vai surgir solução, né? Então, essa é um pouquinho a história do evento, né? Para a gente trabalhar junto nisso aqui. E sempre pensando em trazer aí o ecossistema, né, de quem está com a barriga no balcão, né, ou está com o dedo ali do pulso das finanças sustentáveis e finanças climáticas. Então, é com esse intuito que a gente está aqui, né, co-realizando o evento com o Reset, e a gente espera que saia bastante novidade daqui. Breaking news. Obrigado, gente. Um ano atrás, começou a ser desenhado um programa que, em fevereiro, foi lançado como EcoInvest, elaborado pelo Tesouro Nacional e pelo BID. Esse programa está baseado em 4 pilares, 4 verticais, todas voltadas a destravar a atração de capital estrangeiro para financiar a transição ecológica da economia brasileira. Uma delas é Blended Finance, em que recursos filantrópicos entram para mitigar risco e melhorar o retorno do capital comercial nesses investimentos. A segunda vertical é uma linha emergencial de liquidez para resolver problemas de caixa temporários de alguns projetos específicos. A terceira linha vai pela questão do hedge cambial, da proteção cambial contra a variação, né, da nossa moeda, que a gente sabe que oscila muito. E, por último, uma linha super importante, embora menos glamourosa, que é voltada a engordar, fortalecer o pipeline de projetos verdes no país, né? Agora, em outubro, foi realizado o primeiro leilão de linha de crédito do tipo Blended Finance, em que o dinheiro do Fundo Clima, a um custo abaixo do de mercado, entrou para reduzir risco e alavancar o capital internacional. O Tesouro fez esse leilão de cerca de 7 bilhões, com projeção de alavancar um total de 45 bilhões. Né? Como vocês sabem, a gente tinha a confirmação do secretário do Tesouro, Rogério Seron, também do presidente do BID, Ilan, até o finzinho da semana. Quem acompanha o noticiário, não preciso detalhar, a gente está num momento crítico, né, numa questão fiscal no Brasil, então a gente tem uma mudança na programação. Mas estamos afiadíssimos aqui nesse primeiro painel para entrar em detalhes sobre como aconteceu esse leilão, os resultados dele, como esse dinheiro foi alocado, e, a partir daí, ter uma discussão bem proveitosa, tanto com o Tesouro quanto com o BID. Eu queria chamar, para começar, o Mário Gouveia, que é o coordenador do programa EcoInvest no Tesouro, ou seja, ele é o homem que pilota o programa, né? E ele vai compartilhar esses detalhes do resultado alcançado. Mário. Então, boa tarde. Prazer. Muitas pessoas aqui eu já conheço, a gente já vem conversando já faz uma longa data. Como a Vanessa comentou, a gente começou em novembro do ano passado, foi uma motivação até do Banco Central a respeito da volatilidade cambial e quanto isso atrapalharia um shift na economia para a gente acelerar uma transição para uma economia de mais baixo carbono. A gente começou essas discussões com o Banco Central, o BNDES, Banco do Brasil, e aí a gente achou uma sinergia muito grande também, aqui o Matias vai fazer uma apresentação aqui também, do plano de transformação ecológica, que a Fazenda está puxando esse plano. E são 6 pilares, você tem um primeiro pilar de finanças sustentáveis, um de adensamento tecnológico, e depois os que são setores da ponta, transição energética, bioeconomia, economia circular e infra de adaptação e verde. Então, a gente se situa como um instrumento dentro do pilar de finanças sustentáveis, junto com a emissão soberana sustentável, uma outra iniciativa do Tesouro Nacional, tem a taxonomia, tem um recém-aprovado mercado de carbono. Enfim, é um conjunto de atitudes que a gente acredita que essa proposta é mais do que... Enfim, é uma estratégia de desenvolvimento que o Brasil não pode deixar de aproveitar, né? Ou perder mais uma, como a gente já perdeu tantas. Hoje, aqui, como muitos já conhecem, a gente já fez bastante apresentação sobre esse assunto, casou que o dia é o mesmo dia que a gente tinha de data máxima para colocar a divulgação do resultado do leilão. Então, eu estou aproveitando aqui para aproveitando esse espaço para abrir aqui os principais números que a gente teve num caráter indicativo, porque todas as instituições financeiras apresentaram relatórios de pré-alocação. Então, eu tenho relatórios de pré-alocação, depois vou ter relatórios de alocação, acompanhamento e impacto, só para situar.
Bom, a Vanessa adiantou, a gente teve um primeiro resultado, que foi comentado pelo ministro. Teve alguns projetos que não foram aprovados pelo comitê, mas foi marginal, foi um montante pequeno. Então, a gente ficou com a demanda total de 6 bilhões e 811, 6 bilhões e 800, com um adicional de alavancagem de 37 bilhões e 600 e um potencial total de investimentos que é de 44 bilhões,4 nos próximos 24 meses. Então, a ideia é que a gente vai liberar o recurso, aquela 25% dos 6.800 agora nos próximos meses. As instituições financeiras começam a mobilizar o capital externo e investir em projetos, e aí a gente vai liberando a segunda tranche, a terceira tranche, até chegar ao total, e é esperado que em 24 meses as instituições financeiras apresentem para a gente toda a mobilização de capital e o investimento nos projetos. Foram contempladas 9 instituições financeiras, 6 bancos privados, 3 públicos, e agora a gente começa a distribuir os recursos pela alavancagem mais alta. Então, quem deu a alavancagem mais alta recebe primeiro, e aí a gente vai alocando até chegar no mínimo, que foi 6. E a aprovação das atividades. Quer dizer, a gente adotou um modelo que ele foge do balcão para análise de projetos. Então, a gente tem uma matriz com todas as atividades elegíveis. Se a instituição financeira fala que vai fazer um projeto naquela atividade, ele está automaticamente aprovado, depois só tem que comprovar que a atividade foi realmente desenvolvida naquela atividade via um SPO e auditoria independente. E algumas outras vieram com a possibilidade de outros, porque sempre pode ter um bom projeto que a gente não está pensando aqui antes, mas que faz sentido perguntar. E aí o comitê é formado por 2 representantes do MMA, titulares, né? 2 do MMA, 2 da Fazenda. A gente aprovou a maior parte, um não foi aprovado e um foi parcialmente aprovado. Então, foi essa a dinâmica que a gente teve no âmbito do comitê. As instituições contempladas, então a gente tem aqui as maiores, né, instituições financeiras do Brasil, né, enfim, com uma ampla participação e com muitas conversas. Na verdade, todos aqui foram horas e horas de conversa, explicando, entendendo, batendo bola, voltando, tirando dúvida. Então, foi um processo de construção aí. Meu secretário lá falou que acho que foram mais de 80 reuniões na fase preliminar antes do primeiro leilão. Então, a ordem tá do Itaú até o Safra, é a demanda de cada um pelo capital catalítico, quanto que é de alavancagem e quanto que é o investimento total em reais demandado que cada uma das instituições financeiras tem que apresentar nesse espaço de 24 meses. E, enfim, a gente teve uma concentração em alavancagem de 6, mas a gente chegou a uma alavancagem de 10, então o que significa isso, né? Uma das instituições financeiras pediu uma tranche de 300 milhões e para essa tranche de 300 milhões ele vai ter que fazer um investimento de 3 bi. Então, muita gente fala assim, o custo da linha é uma linha baixa, mas quando você coloca isso diluído na alavancagem, é um investimento que sai muito mais barato do que vários investimentos que a gente tem feito nos últimos anos no Brasil, utilizando outros fundos públicos, como a gente faz tradicionalmente. E aqui tem uma vantagem que, assim, o crowd-in está ali mesmo, né? O 37 é o in do processo. Então, quer dizer, não dá para falar que a gente está tirando o investimento privado. Não, a gente está trazendo investimento privado para compor o capital público catalítico, né? Vamos lá. Bom, como é que se distribuíram esses investimentos? Então, 49% está para a transição energética, economia circular, que aqui tem saneamento também 29%, bioeconomia e sistema agroalimentares 12%, infra e adaptação 10%. Exato. Aqui, então, esse é o panorama, então ainda está muito focado em transição energética. Eu vou passar aqui para a transição energética agora. Não, aqui é a distribuição por banco versus tipo de módulo. Então, a gente tem o Itaú, Santander, Bradesco, Citibank liderando a transição energética, foram bastante fortes, bastante agressivos nesse. A gente teve, em economia circular, o BNDES, ele trouxe um pedido focado em saneamento, então ele veio forte em saneamento. A Caixa também está fazendo adaptação, saneamento de infra, então tem um perfil, você começa a mapear nichos de mercado, né? Acho bem interessante. Banco do Brasil está ali, aí depois vem Itaú e Safra para a economia circular.
Infra, a gente tem a Caixa ela tem um projeto grande, aquele de mobilidade urbana com eletrificação, Banco do Brasil, Santander, e bioeconomia, a gente tem aqui o Santander, tem o HSBC também. Enfim, a gente está super curioso para saber o nome dos projetos, né? Na verdade, o Serão falou assim, ó, tem que colocar lá na regulamentação para colocar uma plaquinha falando que é Ecoinvest. Mas, enfim, porque... Qual que é a questão, né? No fundo, a gente vai querer ver o greenfield saindo do chão, a gente quer ver que tem uma adicionalidade, que isso realmente está reverberando em projetos novos, e, enfim, é dinheiro público que a gente está associando ao capital privado, né? Esse ficou um pouquinho difícil, hein, Marina? Esse não estava não estava antes. Enfim, não sei dizer o que era esse aqui. Na verdade, ele comprimiu, tá? O layout aqui exato. Então a gente tinha, mas dá para falar. Então transporte, então dentro de transição energética, quais são as atividades? Então vamos abrir. Então tem transporte público e coletivo de passageiros, transporte logístico de baixo carbono, transporte individual de baixo carbono. Aí tem biocombustíveis, energia renovável, inclusive a escala, que era para ter uns 7 quadradinhos coloridos, aí sumiu tudo. Então, biocombustível, energia... Então, são todos os setores que a gente conseguiu prospectar do relatório de pré-alocação. Eu acho que até que num segundo, acho que agora vai ficar mais amadurecido. Então, algumas instituições trouxeram bem preciso, onde dá para perceber que realmente os projetos devem sair naqueles setores. Outros foram mais generalistas e marcaram vários... E aí você não tem muita certeza se de fato vai ser aquilo. Eu acho que num próximo a gente consegue amadurecer, trazer mais indicativo, mas deu para mapear bem quais seriam. Esse aqui é porque ele alarga, né, gente? Não tem como centralizar, não? Se tiver como centralizar, ajudaria. Bom, que todos os outros agora vão ser nesse sentido. Bom, aqui tem biocombustíveis, então a gente tem um projeto bem interessante, pelo menos foi sinalizado, não tenho certeza absoluta, que é de combustível sustentável de aviação. O HSBC veio conversando com a gente e puxando. É um projeto de plantação de macaúba no norte de Minas, sul da Bahia, com uma refinaria também para transformação em biodiesel para aviação. Bradesco também veio bem... Bradesco, não sei se tem algum representante aqui. Bradesco foi super interessante. Eu fiz 1 ou 2 reuniões e, quando eu vi a ordem, eu falei, uau! Foram super agressivos e foram poucas conversas. Enfim, então, dentro da parte de biocombustíveis, tem exemplos de produção, transporte, comercialização e ampliação do uso de biodiesel e diesel verde. Biocombustível marítimo, combustíveis sintéticos, conversão de biomassa em produto de alto valor agregado e esse SAF. Então, quer dizer, tem muito projeto interessante. A gente está doido para ver o projeto concreto, mas em termos de relatório de pré-alocação, teve uma diversidade bem grande. Ele não ficou concentrado num setor só, explorou nicho, cada instituição estava buscando aquilo que é o portfólio de cliente delas, né? Eu falava, olha o portfólio da sua carteira, vê o que você consegue vingar nos próximos 2 anos e entra no leilão. Então, acho que meio que isso refletiu o nicho de cada instituição. Economia circular, enfim, gente, perdi um pouquinho com o layout. Mas tem gestão de resíduos sólidos, efluentes, enfim, e foi um investimento considerável, né? Então, quer dizer, desde a transição energética, biocombustível, a saneamento, se tirar, foram ordens quantitativas aqui, 12,9 bi de investimento, 13 bilhões de investimento. E depois a infra e a adaptação, e aí tem resiliência climática em edifícios, sistemas e parques e áreas verdes urbanas, revitalização de rios urbanos. Então, quer dizer, tem uma composição, um portfólio bem variado de projetos que foram sinalizados, que devem ser desenvolvidos. É um leilão em que a gente disponibilizou um determinado montante de recurso, a gente não falou ex ante qual era o montante. A alavancagem mínima era 6 e qual que é a questão? Assim, a gente tinha um capital público que sai a 1% ao ano em reais, é super barato, mas com essa alavancagem de 6. Com essa alavancagem de 6, no fundo, eu estou financiando, o setor público financia no máximo 15% do projeto e o privado a contraparte.
A instituição financeira supervisionada pelo Banco Central aqui no Brasil toma o recurso, o risco de crédito dos projetos fica com a instituição financeira e ela se compromete a buscar recurso fora do Brasil, a mobilizar capital externo e internalizar no Brasil naquele montante da alavancagem. Então, as instituições, por exemplo, alavancagem em 10, então ela pegou 300 milhões naquela alavancagem, vai ter que buscar 3 bi, que é dividido por uma taxa de câmbio, são os tantos bilhões de dólares que ela tem que mobilizar e trazer de capital externo para cá. E aí a gente tem algumas fotos. Então, a primeira foto é o quanto que ela tomou. Segundo, o registro no Banco Central que aquele capital entrou de fato no Brasil. Terceira foto, o investimento de fato saindo do chão e o recurso sendo internalizado no projeto. Então, eu tenho esses 3 pontos de controle em termos de quando que o capital vai chegar nos projetos. E aí foi foi um teste, porque o Fundo Clima, o Fundo Clima é outro braço operacional que a gente tem, e ali a gente coloca um recurso no fundo. O fundo ele sempre foi um funding do BNDES. Então, existe ainda, continua tendo, e né, tem esse lado do funding via Fundo Clima exclusivo do BNDES, e a gente resolveu testar e fazer, olha, vamos trazer o setor privado, trazer a dinâmica de investimento do setor privado, repassando um pouco desse subsídio para todo o ecossistema aí do Sistema Financeiro Nacional. E, então, acho que a essência do programa, dessa primeira linha, é essa, né? Porque depois a gente vem as outras verticais, conforme a Vanessa falou, que são as cambiais e a linha de projetos. Bom, aí nesse aqui, olha, transição energética, então aqui a gente tem diversos setores, transporte público, coletivo e passageiro, transporte logístico, transporte individual de baixo carbono, redução de emissões em sistemas isolados, indústria de baixo carbono, iluminação pública, Caixa não podia deixar de trazer um projeto, energia renovável, eficiência energética e biocombustíveis. Então, eu acho bastante interessante. Aqui tem cada uma das instituições financeiras, Itaú Superforte, Citibank sempre foi muito parceiro, Santander também veio muito forte, e uma composição bastante grande, né? Você tem várias atividades, ela não está concentrada em só. Então, foi uma carteira bem rica de projetos, pelo menos ex ante, essa é a percepção que a gente tem. Vamos ver quando a gente vê o relatório de alocação também. O outro, esse aqui já estava mais ou menos para ver, né? Então, dentro de biocombustíveis, aquele perfil, que foi bem interessante. Esse é um setor que a gente acha que faz todo sentido, ele tem muito a cara do EcoInvest, que é você migrar para uma economia de baixo carbono, fazer adensamento tecnológico, gerar valor agregado na economia. Então, acho que ele é bem a cara do plano de transformação ecológica e, por consequência, do EcoInvest. Economia circular. Tem muito saneamento, mas também tem gestão de resíduos sólidos, tem outros projetos mais interessantes assim também, que a gente vai testar e ver como é que vai continuar, mas veio bastante saneamento. E não só no BNDES, né? Foram vários bancos que estão trazendo gestão de efluentes. Então, exato, esse programa, ele tem a instituição financeira como intermediária, porque o risco de crédito dos projetos fica com a instituição financeira. E o Banco Central tem que perceber que esse risco de crédito está com a instituição financeira e não vem para o fundo. Então, a gente fez esse arranjo e distribuiu por forma de leilão. Agora, eventualmente, a gente sempre fala, o projeto, o developer, ele pode chegar na instituição e fazer o matching e tentar, enfim, se aproveitar de alguma maneira. Acho que, de uma maneira geral, a gente tem uma apresentação mais completa dessa aqui, que a gente começa com um diagnóstico. Então, o primeiro diagnóstico, a gente tem baixo capital privado nos investimentos de transição. Então, esse é um que a gente quer endereçar. Segundo diagnóstico, a gente tem a questão da volatilidade, tem a questão do risco, das vantagens comparativas, né? Então, a gente foi tentando endereçar esses fatores. Diga. Sim, o saneamento veio forte aqui, né? A minha pergunta foi sobre a concentração do BNDES setorial. Desculpa, sim. Só uma coisinha.
Eu vou deixar responder essa, mas a gente vai concentrar avançar, no fim as perguntas, tá? Tá bom. Enfim, o BNDES ele veio exclusivamente em saneamento. Ele fez uma ordem só. E infra de adaptação, e a gente tem alguns que também, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Citibank, o Citibank tem um projeto grande, Santander, que estão trazendo infra e adaptação à mudança do clima. Vamos ver como é que vai desenvolver, vamos ver os projetos que vão aparecer de fato. Bioeconomia, então, conservação de biodiversidade, produção agropecuária sustentável, P&D e bionegócio e produtos florestais. Então, é um outro eixo, que é um eixo talvez o mais nobre aqui, com um volume bem grande também, 5,3 bi de investimento total nos próximos 2 anos. É isso. Obrigado por fazer parte dessa jornada rumo a um futuro mais sustentável. É isso. Obrigado. Além do Mário, nesse painel, queria chamar o Eduardo Sierra, que é especialista sênior em mercados financeiros do BID, para se juntar a gente para conversar sobre a Ecoinvest. Obrigada, Eduardo. Mário, por favor. Vocês querem uma água também? Tranquilo? Bom, vamos lá, então. Bastante informação, né? Eu queria fazer algumas perguntas em cima da apresentação, mas eu vou pular, vou deixar para o final, para o pessoal perguntar, para a gente conseguir avançar, já que estamos um pouquinho atrasados, tá? Eduardo, eu queria começar com você com uma avaliação do ponto de vista do BID, se o resultado obtido que o Mário acabou de compartilhar com a gente está dentro do que vocês esperavam, superou, decepcionou, enfim, e como que esse programa tem sido visto fora do Brasil também, porque a gente tem notícias, né, tanto no G20 quanto em Baku agora, na COP29, que isso está se tornando um exemplo e está repercutindo bastante no exterior, né, o que o Brasil tem feito aqui. Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui. Eu, em primeiro lugar, queria parabenizar ao Ministério da Fazenda e à liderança do Tesouro Nacional nesse projeto e no que estamos fazendo no desenvolvimento de instrumentos. Eu acho que um pouco o que temos visto aqui na apresentação reflete o sucesso do primeiro leilão que o Tesouro tem leiloado, né? Se você vê um pouco em retrospectiva, essa semana é a semana de Thanksgiving nos Estados Unidos. No ano passado, faz justo um ano, nós estávamos trabalhando com o Tesouro, tivemos algumas reuniões em Brasília. Foi a primeira, né? Seria na semana passada, há um ano, nós começamos a modelar ideias do que poderia ser os instrumentos do Ecoinvest. Depois vamos falar um pouco mais dessa instrumentalização, né? Mas nessa semana de Thanksgiving nós estávamos fazendo rascunhos para o presidente sobre o conceito, sobre a necessidade de desenvolver instrumentos que permitiram diminuir a variação cambial, aumentar o hedge de longo prazo para os investimentos estrangeiros no Brasil, reduzir o custo do capital dos investimentos no Brasil. Então, desenvolvimos um marco lógico de um conceito, de um programa, que é muito gratificante ver um ano depois que tem se levado a cabo e que tem já resultados tangíveis e que eu acho que superam muito as expectativas que nós tínhamos criado, né? Tanto pela participação, ter 10 entidades financeiras participando, como pela diversificação. Esse primeiro leilão é um efeito demonstrativo de que desenvolver instrumentos inovadores que pretendam alavancar recursos para investimentos sustentáveis é algo que é possível fazer e é algo que seguramente vai trazer mais oportunidades, né? E eu queria remarcar 3 aspectos do Ecoinvest que eu acho que são importantes, que estão na natureza, no coração desse programa. Uma, a transparência, né? Vocês têm visto aqui, o leilão tem tido um mecanismo super transparente de alocação de recursos, super competitivo, como digo, 10 entidades, incluso mais entidades estavam interessadas em participar, mas 10 efetivamente fizeram propostas, e tudo isso num ecossistema claro,
com regras claras e definidas. Não? Então, eu acho que isso é muito importante destacar e um pouco que perseguimos também com os outros instrumentos que pretendemos desenvolver. Não? Então, só para acabar essa primeira parte da pergunta, eu acho que alavancar 38 bilhões de reais com 7 bilhões de capital catalítico é realmente um logro sensacional e, de novo, parabéns para você pelo sucesso e pela ação. Ao respeito da segunda pergunta, como este tema se vê no contexto internacional, bom, o BID tem um papel de liderança muito importante, tem tido agora um papel de liderança importante dentro do grupo dos bancos multilaterais do G20, né? Que participam o Banco Mundial, o Banco Africano, o Banco Asiático, o Banco Europeu. Então, o BID tem estado liderando esse grupo nas discussões do G20 esse ano. E um dos temas mais importantes, agora saiu na semana passada as conclusões, tem um roadmap dos bancos de desenvolvimento para começar, foi publicado na semana passada, para começar a trabalhar de uma forma muito mais sistêmica, através de plataformas, compartilhando informação de investimentos, precisamente um pouco nessa ótica que estamos procurando aqui no EcoInvest. Então, o BID tem empurrado muito essa agenda de como promover o investimento nos países em desenvolvimento, de como trabalhar com moeda local, de como incentivar os fluxos financeiros para investir mais em projetos verdes e sustentáveis. E eu acho que este é um exemplo, né? E um pouco já internamente na região da América Latina, depois de começar a trabalhar neste conceito do EcoInvest, estamos tendo muita demanda de outros países, Colômbia, por exemplo, que quer saber mais de como podem desenvolver frameworks deste tipo, porque no final o EcoInvest, eu acho que mais que um programa, é um piloto de algo que pode ser levado a muitos mais países para melhorar todas essas condições de atração de investimento, de fluxos financeiros para o desenvolvimento de projetos sustentáveis. Né? Na semana passada saía no anúncio que os bancos multilaterais, com o compromisso dos governos do G20, pretendem investir 400 bilhões de dólares nos países em desenvolvimento. E desses 400 bilhões, 120 bilhões têm que ir dedicados para infraestrutura sustentável até 2030. Então, eu acho que iniciativas como esta, de desenvolvimento de novos instrumentos, de trabalhar com capital alavancado, com parcerias entre diversas instituições, né? Aqui temos Fazenda, MMA, Banco Central e o setor privado, né? Como disse o Mário, as reuniões têm sido inumeráveis. Então, esse conceito de trabalhar procurando soluções, eu acho que é muito gratificante e vai trazer muito produtivo, vai trazer muitos bons resultados. Né? Obrigada. Essa adaptação do framework para outros países não deve ser simples também, né? Imagino que vai ter que respeitar a particularidade de cada país aí para conseguir transpor isso, né? Mas a experiência realmente já mostra que é possível fazer, né? Mário, fala um pouco para a gente dos próximos passos nessa vertical de Blended Finance. Quais são os planos de vocês para os próximos leilões, né? Porque existem outros leilões, esse foi o primeiro. Parece que eles serão temáticos. Se você puder falar um pouco disso e também de qual o orçamento de vocês para o ano que vem, né? Nós tivemos agora esses 7 bi e quanto que a gente pode ver em 2025? Tá bom. Então, o primeiro leilão, a gente não conhecia a demanda, não conhecia a carteira. Então, eu sempre achei que a gente está tratando de uma forma não... Eu estou misturando maçã com laranja e pedindo a mesma taxa interna de retorno deles, porque cada segmento vai ter a sua taxa interna de retorno. Então, talvez não seja a forma mais eficiente de buscar os melhores projetos, que, na verdade, sabendo disso, eu vou pegar o projeto que gira mais rápido, o projeto mais fácil, e não necessariamente aquele que tem maior impacto. Então, a gente sabe que sim, o primeiro leilão ele teve um pouco de viés nesse sentido, pelo menos é a minha percepção, mas, e aí a gente entende que os próximos passos a gente começa a andar em leilões setoriais. Então, o primeiro que a gente está trabalhando agora com o MAPA, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente é para recuperação de pastagens degradadas. A gente entende que faz muito sentido para o Brasil, especialmente num contexto de, enfim, a gente tem muita terra não utilizada, existe uma pressão sobre floresta muito grande, então a gente entende que esse aqui pode tirar um pouco a pressão e
tentar puxar também de novo para aqueles setores que possam trazer mais valor agregado. Então, se a recuperação para biocombustível também entraria, e com controle ambiental muito alto. Então, por exemplo, quem tomar a linha, a unidade CAR ali que tiver, o que a gente está colocando é que desmatamento, mesmo legal, estaria proibido para a unidade específica, não para o conglomerado econômico, mas pelo menos para a unidade específica. Existe uma discussão, o MMA quer que seja para todo o conglomerado, a gente está ali ainda intermediando, mas já entra nesse nível. Tem um portal também que está sendo desenvolvido em que facilita, então, o registro, tem um cruzamento de informações com imagens de satélite e todo o mapeamento do CAR, de tal forma que fica até menos custoso para as instituições financeiras utilizarem essa plataforma para poder fazer a prestação de contas. Então, esse é um que a gente deve trabalhar agora, finalzinho de ano, início do ano que vem, para a gente já ter final de março já pronto para as instituições financeiras para a gente conversar. Muito provavelmente a partir ali de final de janeiro, início de fevereiro, a gente vai começar a ter reuniões com as instituições para a gente discutir ao estilo que a gente sempre fez. Olha, está aqui, o que você já fica de pé, não fica, onde que a gente pode melhorar, sempre com essa atitude assim, de conversa. Tem um que a gente já foi provocado, já teve um anúncio do governo e eu fiz uma viagem há pouco tempo e eu fui muito estimulado a rever esse, que é o data center com utilização de energia renovável, mas com produção de energia renovável, tem que trabalhar, mas que parece fazer sentido também, enfim, é um que bem frequentemente tem sido trazido para a gente como uma potencialidade. Bom, de Blended Finance, esses. E com relação ao espaço orçamentário, enfim, o programa, como eu disse, a gente tem o pilar de finanças sustentáveis e o Tesouro ele tem um programa de emissão de títulos soberanos sustentáveis, por um lado, que ele não tem uma função propriamente de financiamento de dívida pública, mas de criação de uma curva para servir de referência para a emissão corporate, mas que com essa curva a gente tem conseguido também direcionar uma parte dos recursos para o Fundo Clima. Então, uma primeira resposta, ele está dentro desse contexto de uma estratégia de construção da curva soberana sustentável, então esse seria um envelope, e a gente tem especificamente a dotação que está prevista na LOA desse ano e no PELOA para o ano que vem. Então, a gente tinha para o EcoInvest 3,1 bi de orçamento 2024 e já tem na PELOA 10 bi para o ano que vem, o que daria ali para esse leilão e mais alguns outros que a gente entende que possa acontecer. Mas é isso, assim, a gente tem o concreto que já está informação pública, inclusive, né? Pergunta para os dois. Em relação à vertical de hedge cambial, mecanismos de proteção cambial, em que pé que está isso? Em que etapa vocês estão da elaboração disso? Quando que a gente deve ver alguma coisa também acontecendo, chegando ao mercado? Então, são duas linhas e a gente tem uma abordagem. Ela foi desenhada da seguinte forma, né? Então, tem um slide do EcoInvest que é utilizando o EcoInvest para desenvolver uma planta de energia renovável. Então, vamos supor que eu quero um projeto de hidrogênio, a tecnologia de hidrogênio ainda não está madura. Então, faz sentido, talvez, usar um capital venture, a gente desenvolver o projeto, a tecnologia lá da base. E a gente levaria ela até a fase de financiamento. Aí, depois da fase de financiamento, eu preciso de escala, então eu preciso de Blended Finance. Quando eu entro com a vertente de Blended Finance, o projeto fica exposto em câmbio, e aí a gente entra com as duas linhas cambiais. Então, existe um sentido nessas quatro linhas, só para situar como é que a gente pensou. E aí, a cambial, a gente trabalha ela com camadas de risco. Então, seria uma primeira camada de retenção de risco no projeto, que seria esse empréstimo de liquidez. E depois uma segunda camada de transferência de risco. Essa primeira camada a gente já começou, a gente está finalizando a todos os estudos dela, a precificação, o quanto que ela impacta em TIR, qual a exposição máxima de dívida que o empreendimento, que como eu estou retendo, na verdade eu estou transformando risco cambial e jogando para risco de crédito que aumenta a dívida. É isso, não tem mágica. Então, o balanço está se movimentando ali e os números aparecem e aí você consegue perceber as limitações. Mas que assim, existem nichos específicos. A gente terminou essa. Antes da gente lançar essa, eu quero finalizar a outra linha, que é uma linha mais genérica, porque ela é uma linha a um custo mais barato, né, com recursos subsidiados pelo Tesouro, que diminui o custo da estruturação de derivativos no projeto. Então, ela é mais genérica.
Então, a gente consegue montar várias estruturas. Por exemplo, montar um fundo para primeiras perdas do risco de crédito daquele instrumento derivativo cambial, ou diminuir o custo do derivativo, eventualmente, para um determinado segmento específico. E aí, vendo essas duas, vendo em perspectiva, eu acho que a gente solta ela. O que a gente tem visto para a primeira, que eu acho que talvez faça mais sentido, ela está vinculada a alguns processos de concessão de algumas infras. Então, você tem ali... Seriam como deixar instrumentos de prateleira associado a alguma pipeline de investimento da União. Então, acho que ela ficaria mais interessante nesse contexto. A gente planeja, assim, como ela já está bem evoluída, a gente, já no início do ano que vem, ela já poderia ir a mercado também. Sim. Eduardo, o papel do BID nessa estruturação da proteção cambial? Na outra opção que estava mencionando Mário, né? Ou seja, porque, como Mário disse, né, estas alternativas ou instrumentos são complementários, né? Pode ter um projeto que use todos, pode ter um projeto que só use um dos instrumentos, né? Então, outro instrumento que estamos vendo, o terceiro, seria desenvolver, estamos preparando um ISDA com o Banco Central, discutindo com o Banco Central, estamos já na última fase, e seria para repassar swaps e derivados para o Banco Central. Temos 3,4 bilhões de dólares para isso. Esqueci de falar, o financiamento que o BID está colocando para o programa como um todo é 5,4 bilhões. São 2 bilhões de dólares que vão em um PBL, um programa programático, que são para o EcoInvest, contra o cumprimento de determinadas metas de política fiscal, do tema de transição ecológica, do tema financeiro, dos instrumentos financeiros. Então, aí tem 2 bilhões para esse programático e tem 3,4 para derivados e swaps e derivados cambiais, e aí é onde temos que fechar esse ISDA que estamos negociando com o Banco Central, em colaboração com o Tesouro. Estamos nas últimas fases. E aqui a ideia desse produto é salvar ou garantir o risco de cauda, né? Porque, por exemplo, o instrumento que está falando o Mário, da linha contingente, é para um risco, digamos, num collar, não? Ou seja, numas margens de devaluação cambial. Estes swaps e derivados através do Banco Central, a ideia é que seja para quando tem um risco já de cauda, de uma devaluação, digamos, massiva, se me permitem a expressão, onde entrariam esse tipo de instrumentos, porque um dos problemas um pouco no Brasil é que a partir de determinado prazo, a partir de 10 anos, não existe liquidez nesse mercado. Então, o que estaríamos dando, por um lado, é mais liquidez, mas, por outro lado, também melhores condições, porque o que nós podemos fazer é repassar as condições do BID, da tesouraria do BID de AAA para o Banco Central, e isso tem algumas vantagens. Além do custo, por exemplo, não precisa ter margin calls nas operações de derivados, ou seja, o BID, por ser AAA, não precisa manter margin calls com os operadores. Então, essas condições podemos repassar de custo igual que recebimos. Nós somos um transmissor. Então, esse é outro dos instrumentos. E sobre o apoio em geral, o que estamos fazendo muito com o Tesouro é fornecer, sobretudo, capacidade técnica, não somente do BID, sino de consultorias com grande experiência internacional, muito reconhecidas. De fato, aqui está Winston, está RM, está Oliver Wyman, que estão participando em todo esse arcabouço que estamos ajudando a estruturar para o Tesouro, né? Então, isso é um pouco o esquema de produtos. Tem outro produto, não sei se você quer falar, que é a linha de financiamento de projetos, que seria o quarto produto que complementaria. É importante falar um pouquinho dessa última vertical, e aí a gente abre para pergunta, porque... Bom, aí, como a gente estava comentando, aquela ideia, né, de a gente começar da inovação. Na verdade, a gente já começou com Blended Finance, que a gente achou que ela teria o apetite e seria bom começar por ela. A linha de projeto, a gente estava conversando com a CVM, com o Winston, que está aqui na frente, com o Pedro, que está ali, que acabou de chegar. A gente também já trocou uma ideia sobre essa linha. E até a FINEP me procurou há um tempinho atrás também, com uma ideia muito similar que a gente está tendo, que a gente tem
a gente não tem equity enquanto Tesouro Nacional. Então, a gente tem um empréstimo em condições mais acessíveis, mais barato. Que a gente está apelidando aqui do quase equity. Então, é uma linha barata que faz um papel de quase equity. E eu preciso da instituição financeira para a questão do risco de crédito em relação a esses empréstimos. Essa linha sairia, a instituição financeira poderia entrar em fundos de private equity comprando, aí sim, cotas desse fundo. Então, eu pego esse financiamento e transformaria numa fonte de equity para o desenvolvimento de projetos de inovação, que a gente sabe, tem uma taxa de risco maior, de mortalidade maior, mas que se a gente calibrar bem, talvez a gente consiga, enfim, ter um suporte mínimo para a instituição financeira, que muitas vezes não é o principal business dela, talvez não esteja tão interessado no primeiro momento, mas dependendo do contorno, que mal faz, né? Se eu não vou, enfim, a gente consegue ter um desenho de incentivos que faça mais sentido para a instituição financeira fazer essa ponte e desenvolver esse ecossistema. E a ideia, de novo, era fazer de uma maneira aberta. Então, é aumentar o ecossistema como um todo. Então, são todas as instituições financeiras e aberto. A gente, claro, vamos ter um contorno de setores, que eu acho que faz também sentido a gente trabalhar um pouco o setor. Então, se eu entendi, os bancos que têm acesso aos leilões do Tesouro, eles tomam essa linha para fazer investimentos em equity. Em equity. Dentro Isso. de fundos. Exato. E aí, sim, fomentar esse pipeline de novos projetos, novos negócios. Isso. A gente ainda tem uma ideia inicial, a gente tem algumas discussões preliminares, mas a gente ainda não fechou ainda a discussão, o amadurecimento da linha. Então, fica aqui até uma provocação, enfim, pode bater, não tem problema nenhum, pode falar que está uma porcaria, que a gente volta para a prancheta e repensa sem problemas. Mas a ideia é essa, a gente quer criar alguma coisa que traga alavanca para a geração e potencializar novos projetos. Legal. Gente, perguntas, vamos? 10 minutinhos de perguntas. Quem quer perguntar? Tem microfone aqui. Obrigado. Você falou, Vanessa, no comecinho, que a ideia era exportar esse produto brasileiro para outros países latino-americanos. Acho que é uma ideia cara ao BID, ao presidente do BID. E, na verdade, quando nós apresentamos isso, esse é um produto que o Brasil ofereceu no G20, um pouco já com essa ideia. Né? Quando teve a reunião ministerial em São Paulo, no começo do ano, foi apresentado aqui, foi discutido, etc. Então, a ideia era essa mesmo. Agora, tem uma coisa interessante, que é o estímulo que isso dá a boas políticas. Eu acho que é um instrumento imenso de melhorar a qualidade das políticas. Por quê? Isso é um risco para os bancos que estão tomando, quer dizer, o risco do projeto, mas também é um risco país para o BID, e para quem está emprestando também. Então, eu acho que um país, por exemplo, como a Argentina, eu não estou demonizando a Argentina, mas para pegar um exemplo bem no rabinho da curva de risco, vai ser difícil para a Argentina bancar para o BID bancar um projeto desse na Argentina. Então, isso dá um incentivo. Mas como todo mundo quer, é um dinheiro importante, está todo mundo querendo investir nesses setores, isso vai ter um incentivo muito grande, um incentivo positivo, quer dizer, é mais cenoura do que o porrete do FMI, para boas políticas. Então, acho que é uma coisa muito interessante. Quer dizer, pela primeira vez, eu acho que os multilaterais estão tendo uma coisa assim, muito positiva de incentivo, quer dizer, dando dinheiro barato para quem tiver boas políticas, de uma maneira direta. Né? O mercado vai decidir, de fato. Né? Eu acho muito legal isso. Agora, infelizmente, não é para todo mundo. Quer dizer, o Brasil está já quase na retinha final do investment grade. Né? Esse tipo de gente, acho que ganha muito bem com isso. A Colômbia, por exemplo, podia ser um. Não, efectivamente. É isso mesmo. Nem todos os produtos que desenvolvemos no BID são para todos os países, como você falou bem, Winston. Precisamente por isso, né? Por exemplo, outro produto muito famoso que nós temos no BID, que ficou famoso nos últimos anos, é o Debt for Nature, né? Que temos desenvolvido com bastante sucesso no Equador, em Barbados, em Bahamas e tal. São um produto que é muito mais adequado para determinadas condições macroeconômicas da dívida, digamos, com um perfil mais complicado, né? Então, esse é um exemplo. Ao contrário, passa um pouco aqui com os instrumentos do Ecoinvest. São para países que têm uma madurez macroeconômica superior
E aí o que temos que ver é como calibrar bem se nós vamos poder fazer todos os instrumentos, ou só talvez um dos instrumentos, e calibrar bem a institucionalidade que o país tem, né? Porque, logicamente, não é somente chegar, como você falou, e copiar, senão que tem que adaptar e tem que desenvolver na prática adequada para o país. Então, efetivamente, tem que ter uma macroeconomia mais robusta, mais sólida, né? Nesses instrumentos tem o ETF também da Amazônia que vocês estão puxando, né? Sim, estamos trabalhando, se me permite um segundo também. Na verdade, o Brasil, para nós, para o BID, tem sido um celeiro de desenvolvimento de instrumentos financeiros, sobretudo vinculados a investimentos sustentáveis, verdes, né? E dois temas que, bom, tem o Lab de inovação financeira, que vem há muitos anos sendo um sucesso no Brasil de desenvolvimento de práticas, incluso de regulação no setor de mercado de capitais. Temos trabalhado muito com a CPM, nosso parceiro, com a BDE, de desenvolvimento de boas práticas e incluso instrumentos financeiros. Mas agora, por exemplo, isto que o Mário está falando também, que um produto sofisticado. Estamos trabalhando um ETF para o Amazonas, para investir no Amazonas, junto com Banco do Brasil, BNDES e Caixa, para desenvolver um índice de renda fixa de investimentos sustentáveis na Amazônia, né? E a ideia é poder lançar até a COP do ano que vem. E como base desse ETF está um trabalho que estamos também fazendo com o Banco Mundial de um guideline de um bonde amazônico, que é um trabalho que estamos fazendo com eles. Então tem muita inovação e toda essa inovação, como o Winston falava, não é também para todos os países, não dá para fazer esse tipo de sofisticação financeira de mercado de capitais, incluso porque tem países que não têm mercado de capitais. Então tem que adaptar. Brasileiro bastante desenvolvido, né? E tem também o fundo, né, de florestas tropicais, que não passa por vocês, mas que, enfim, está na Fazenda, que também é um mecanismo super inovador e que está sendo olhado de perto. A gente tem uma pergunta aqui. Muito obrigado. Paul Katz, do Jane Family Institute. Tenho uma pergunta muito básica e parabéns pelo programa, é uma iniciativa incrível. Só queria entender um pouco mais sobre o mecanismo de blended e o papel do capital público dentro dessas estruturas. Tá bem. Na verdade, tem várias estruturas de blended finance, né? E o nosso, ele é uma linha, são instrumentos de dívida. Então, a instituição financeira, ela faz um instrumento de dívida com o fundo, via um agente operador, mas com o fundo, a um custo muito barato. Então, ela sai a 1% ao ano em reais. E a instituição financeira, ela se compromete a trazer dívida também, nesse caso, de offshore. Então, é uma contratação de recursos de uma dívida no mercado internacional, dado a taxa de alavancagem que ela entrou no leilão. Então, nesse leilão, a taxa de alavancagem mínima foi 6. Então, para um lance mínimo de 100 milhões, ela tem que fazer investimentos totais de 600 milhões de reais. E essa parte de 500 milhões, a gente transforma ela em dólar, e aquele montante de dólar já fica travado desde o dia do leilão, que é o tanto que ela tem que comprovar que contratou e internalizou nos projetos. Tá? A gente tem mais uma pergunta, eu acho, na outra sala, na sala secreta. Sala secreta. Oi, boa tarde, pessoal. Sofia Borges, da Climate Bonds. Eu só queria, acho que, entender, reforçar se, de fato, eu entendi de que forma que o EcoInvest ele vai se conectar com o Plano Nacional de PNCPD, né? De que forma que isso, e se de fato ele vai entrar como uma linha do programa, e também para mencionar novamente a ambição com relação ao desmatamento, acho que não ficou muito claro tanto o legal e o ilegal dentro do marco do programa, se puder reforçar. Obrigada. Tá bom. Sim, ele é um instrumento, né, do plano, mas a gente não está no mesmo comitê, né? A Fazenda ela não compõe. O que a gente se ofertou enquanto Tesouro Nacional, EcoInvest, é colaborar. A gente vai ofertar uma linha que converse com a recuperação de pastagens, mas ela é uma linha do EcoInvest. Então, quer dizer, a gente tem plano safra, continua tendo todos os instrumentos tradicionais para agricultura e recuperação de pastagens, mas a gente acha que faz sentido ter uma interseção
bem interessante que a gente poderia testar a ideia do Blended Finance e tentar trazer alguma alavancagem para essa linha, né? Então, a gente já conversou um pouco com o Itaú, inclusive tem Reverte, desculpa. Enfim, e tem o Renova Agro, que é o tradicional, mas a gente partiu de uma modelagem do mapa com as condicionantes ambientais, que vão ser muito maior do que é o Renova Agro atualmente, então vai ter um nível... Então, ao tomar a unidade que está tomando o financiamento, ela não pode... É desmatamento zero na unidade. Então, ali nem o legal poderia. E tem uma série de outras condicionantes, mas a gente está em fase de estruturação, eu poderia pecar e trazer alguma informação imprecisa. Prefiro não detalhar aqui. Mas, em linhas gerais, é essa. Então, ela vai ser um instrumento que o Ecoinvest está trazendo para ajudar também o programa. Tá? Ele não substitui os instrumentos do programa, mas ele colabora. Tá? Mais uma. Boa tarde, Henry Rissman, BNP Assets. Você falou da construção de uma curva de juros de emissão soberana sustentável. Bom, a gente já viu 2 emissões feitas lá fora. Na sua visão, existe algum potencial e para quando para uma emissão soberana sustentável no mercado local, em reais? Bom, aí eu vou ter que pular essa, que eu não estou lá no departamento de dívida para poder entrar num detalhe tão... se a gente vai fazer um bonde soberano em reais. Enfim, eu gosto, mas não posso falar em nome dele. Baixou o espírito de repórter aí, né? Obrigada. Tem mais uma pergunta ali do Daniel Brandão, da Vox. Obrigado, Vanessa. Eu sou Daniel Brandão da Vox, isso é importante para a pergunta, queria perguntar para ti, Mário. Estamos conversando com a TNC, numa outra história lá, mas como uma gestora financeira orientada para impacto, quer dizer, que não classifica como S1 e S2, que é o que os leilões têm hoje, né, preconizado. Como é que você vê que participação que esse tipo de casa pode ter, ou pode se beneficiar, ou pode colaborar para a construção do ecossistema que vem junto com essas iniciativas do Ecoinvest, se alguma? Eu acho que aquela quarta linha, eu acho que ela já é desenhada para a gente buscar os fundos de investimento de private equity, enfim, acho que tem uma associação, você tem parceiro, você tem uma instituição financeira, eu tenho limitações fiscais no meu desenho. Então, eu assumindo que eu tenho essas limitações, o ideal é ir direto, mas eu não consigo fazer isso. Dado que eu tenho isso, então eu vou nas instituições financeiras e tento propiciar, facilitar o acesso delas aos fundos, ou ao contrário, ou fazê-las terem necessidade de buscar vocês para desenvolver novos projetos. Porque vai ter uma oferta de recurso e vai precisar ter projeto. E quem vai trazer e vai prospectar o projeto e vai levar o bom negócio para a instituição financeira. Então, é um pouco isso. A gente estimula, de um lado, para que essa demanda chegue em vocês. Acho que é um pouco isso. É isso, gente. Queria agradecer muito, Mário, Eduardo, pela profundidade da discussão, pela abertura dos dados que a gente teve aqui hoje, que são inéditos, né? Então, para nós que temos esse DNA aqui da notícia, é ouro, né, gente? Acho que todo mundo gostou. Então, super obrigada, viu, gente?